TV, ou caso alguém não tenha visto a aula, né, possa estar vendo aí depois. Nós vamos começar aqui um assunto novo, né? Quer dizer, na verdade, dá continuidade, mas uma abordagem nova aqui, que é os logaritmos decimais, né? Detenhamos aqui, o H ficou meio apagado aqui, detenhamos um pouco na análise de algumas particularidades do sistema de logaritmos na base 10. Iniciaremos com os seguintes exemplos. Bom, outra coisa que é importante lembrar, né? Quando eu coloco o log e o logaritmando, se eu não coloco a base, é porque a base é 10, tá? Então, aqui, por exemplo, numa calculadora científica, né? Se a gente digitar aí esse logaritmo aí, né? De 2.841, por exemplo, vai aparecer o valor lá na frente, né? Uma outra maneira, apesar de que lá a gente conseguiria aí, no caso, até 3 dígitos, né? Numa tabela que às vezes é comum a gente ter uma chamada tábua ou tabela de logaritmos, tá? Bom, uma das coisas que nós vamos estar percebendo aqui, mais para frente nós vamos falar sobre isso. É lógico que para dar esse valor aqui, por exemplo, é 2.800 e pouco, né? 2.800, vamos falar em termos mais redondos aqui. Se eu pegar o 10 à terceira, vai dar 1.000, né? E se eu pegar 10 à quarta, vai dar 10.000, né? Então, esse 2.800 é um número que é um número decimal, né? Que vai estar entre o 3 e o 4, tá? Ou seja, eu teria que pegar o 10, elevar um número decimal, né? O 3, alguma coisa, para poder dar um valor próximo desse aqui, tá? Primeiro, né? Depois nós vamos falar, né? Esse resultado aqui, né? O logaritmo. Esse 3 aqui, ele é bem simples, que a gente chama de característica, né? E essa parte decimal é chamada de mantissa, né? Mantissa é uma palavra que vem do latim, que ela significa a parte quebrada, né? A parte que não é inteira, né? Então, essa parte aqui é chamado de parte decimal. E o 3 aqui é a característica ou parte inteira, né? Bom, para achar o 3 é bem simples, né? No caso, qualquer número aqui maior do que 1, né? Eu conto a quantidade de algarismos aqui do logaritmando, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e tiro 1 sempre, tá? Então, se tivesse 5 números aqui, a característica desse número aí, né? Desse logaritmo, né? Se tivesse 5 dígitos aqui, né? A característica seria 4, né? Porque seria contando 5 algarismos menos 1, 4, tá? Agora, a parte decimal, a gente pode conseguir ou na tabela, né? Ou através da calculadora. Aí não teria aí um outro jeito para fazer isso, né? Bom, inicialmente, então, é dado esse valor, né? O log de 2.841, né? Como esse aqui, a gente pode encontrar na calculadora, né? A calculadora científica, né? É só digitar log, colocar esse valor igual lá no visor, vai aparecer esse resultado. Bom, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a vírgula aqui nesse logaritmando, né? Começa aqui da direita para a esquerda, né? Então, eu coloco uma vírgula, vai ficar 284,1. Depois, no segundo momento aqui embaixo, eu vou deslocar 2 casas, vírgula, 2 casas para a esquerda, e assim por diante, tá? Bom, quando eu desloco aqui, coloco uma vírgula, né?
esse logaritmo, ele ficaria como log, ou seja, né, a base é 10 mesmo, né? Mas ele ficaria como 2.841 sobre 10, né? Tem uma casa decimal, então 10. Isso iria corresponder ao quê? Ao log, né? Como ó, veja bem, o que é isso aqui? Aquela segunda propriedade. Eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão, né? Então, esse log 2.841 menos log de 10, né? Vamos lembrar que sempre é base 10 aqui, tá? Então, eu vou ter o log de 2.841 foi dado, né? 3,45347 menos 1, né? Vai dar esse valor aqui, ó, 2,45347. Ó, observe aqui que a parte decimal, né, é igual, né? Zero, né, a parte decimal, né? 45,347, aqui, ó, 0,45347. O que mudou aqui, né? Mudou a característica, né? A parte inteira. Ou seja, como eu tenho que, sem cálculo, sem nada, né? Eu teria que contar quantos algarismos tem na parte inteira, no caso aqui o 284,1 tem 3 algarismos na parte inteira. Então, é só tirar um. Então, a característica vai ser 2, tá? No segundo exemplo aqui, nós deslocamos mais uma casa, né? Então, no lugar de 284,1 ficou 28,41. Bom, o 28,41 eu posso colocar como 2.841 sobre 100. O que daria é uma divisão também, né? Log de 2.841 menos log de 100. O log de 100 é 10 ao quadrado, né? Se a gente colocar aqui o 10, né? E for fazer pela definição, né? Eu vou ter 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado, ou seja, o log de 100 na base 10 é igual a 2, né? Então, dá para calcular aí esse log de 100, dá para a gente calcular com a definição de logaritmo. Bom, então eu tenho, né, o log de 2.841, que é esse valor, que é o valor que está lá em cima, né? 3,45300 menos 2. Deu o quê? 1,45347. Volto a chamar a atenção mais uma vez, né? Que aconteceu exatamente o quê, né? A parte decimal de todos eles são iguais, né? O que mudou, né? Em relação ao primeiro, ao segundo e esse terceiro exemplo aqui, esse B. O que mudou foi a parte inteira, né? E de tal forma que eu tinha aqui, o que aqui na parte inteira? 2 algarismos, tá? Então, 2 menos 1, 1. Então, por isso a característica 1. Agora, a parte decimal de todos eles são iguais, tá? Dando sequência aqui, deslocamos a vírgula mais uma casa para a esquerda, né? E no lugar do que a gente tinha anterior lá, 28,41, nós vamos ter 2,841. Da mesma forma, 2.841 sobre 1.000, porque tem 3 casas, então esse número está dividido por 1.000. Aplico a propriedade da divisão aqui, né? Divisão de 2 logaritmando aqui, né? Então ficou o quê? Log de 2.841 menos log de 1.000, tá? O log de 1.000 é 3. Então, o 2.841 é 45,347 menos 3. Sobrou o quê? O 0,45347. Então, todos eles até aqui, né? Preservou a parte, a característica ou a parte decimal, tá? Bom, quem está aí até agora entenderam? Ficou ok? Sim. Tá? Agatha também? Bom, então nós temos aí o que acontece? Todos eles, né?
só a posição da vírgula tem a mesma parte decimal, né? E o que muda, então, é exatamente a parte inteira, né? O que a gente chama de característica. Então, vamos para o outro slide, aqui. Agora sim, né? O log de A aqui na base 10, né? Não aparece a base é 10. É C mais M, né? O M é um valor que está entre 0 e 1, né? Portanto, um valor decimal, né? E o C, né, chamado característica, é a parte inteira, né? Então, parte inteira C, né? E a característica, né, C é a característica, que é a parte inteira. M é a mantissa, que é a parte decimal, né? Aí falando, né, a mantissa do latim significa excesso, quebra, excedente, tá? Então é a parte quebrada, a parte não inteira. Note que nos exemplos A, B, C, a parte decimal do logaritmo vinha se mantendo, o que deixou de acontecer passando para o item D. Bom, o item D eu não passei aqui, porque a gente ia passar a ter valores negativos, né? E aí, né, nós estamos estudando aqui, né, lógico que o logaritmo decimal tem várias aplicações, né? Desde astronomia, a parte de terremoto, tem várias formas, né, inclusive na música também, né, que se aplica o logaritmo, tá? Então, ele tem aplicação em várias áreas, né? Mas aí a gente acaba, às vezes, utilizando muito para cálculo de juro composto, tá? Então, aí depois nós vamos passar uma lista, vamos fazer alguns exemplos sobre isso, tá? E aqui tem uma regrinha geral, né? Para algarismo maior do que 1, que é aqueles exemplos que nós vimos anteriormente, né? Então, para algarismos maiores que 1, a característica do logaritmo decimal de um número maior que 1 é encontrado contando os algarismos da parte inteira, tá? Do número e subtraindo 1. Então, tá aqui os exemplos anteriores que nós vimos aí, tá? Aqui no final, eu lembrei, né, porque aqui apareceu até um exemplo, que é a mudança de base, né? Aí eu lembrei que tinha esse outro exemplo aqui de uma propriedade que a gente chama propriedade interessante, tá? E aí a gente usou isso aqui, usando inclusive o conceito aqui de logaritmo decimal, né? Aqui, eu posso, porque aqui também, né, eu acabo usando também a mudança de base, né? Então, esse exemplo aqui serve para as duas coisas, né? Exceto esse aqui, porque esse aqui também, se a gente pega uns números, né, é fácil demonstrar isso, né? Ou seja, toda vez que eu tiver um logaritmo, né? E por que eu falo que é fácil? Quando eu tenho uma potência, aquela 3, né, a potência de um logaritmo, esse c passa multiplicando aqui, certo? E eu tenho log de b na base b, vocês devem estar lembrados que a gente falou, né? Sempre que a base e o logaritmando são iguais, o resultado é 1. Ou seja, log de 10 na base 10 é 1, log de 2 na base 2 também seria 1, log de 3 na base 3 e assim por diante, todos eles são iguais a 1. Então, logaritmando base iguais é 1. Então, se o log de b na base b é 1, só sobraria o c, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, né, log na base 3, né, de 3 elevado à quarta, então eu tenho 3 no logaritmando, 3 na base. Então, o resultado vai ser o expoente, que é 4, no caso, do exemplo que eu estou falando aqui. Aqui tem um que é assim, ó, vamos utilizar principalmente essa propriedade aqui de mudança de base, né, e usar um pouco a questão aí dos logaritmos decimais, né, para calcular o log de 2 na base 3, né. O que eu poderia fazer aqui, né? Então, eu coloco log de 2 na base 3, a base, melhor, o logaritmando, que ele está em cima, né? A base está embaixo. Então, o 2 que está em cima, ele vai para cima,
e o 3 que está embaixo fica embaixo. E aí eu mudo da base 3 para a base 10, tá? Ao fazer isso, aqui o igual saiu muito pequeno, ele ficou parecendo um menos, mas aqui é igual, viu? Então, sinal de igual. Então, ó, log de 2 na base 10 é esse valor aqui, né? É onde eu posso ver ou na calculadora, né? Ou então numa tabela, né? E uma coisa que eu tinha pedido para vocês, que principalmente o log de 2 e de 3, que vocês memorizassem, né? Dia 0, 30, 10, né? E aqui 0, 4, 7, 7, tá? Então, a hora que eu divido esse por esse, vai dar esse valor aqui, né? Então, é uma forma, né, de eu achar o log de 2 na base 3, tá? Isso quer dizer o quê? Se eu pegar o 3 e elevar a essa potência, vai dar um número assim muito próximo de 2, né? Pode dar 1,999, né? Um monte de 9 lá, tá? Mas é um número muito próximo de 2, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Eu vou até interromper a gravação aqui e